Sejam bem-vindos ao podcast Literanálise. Nesse episódio 008, nós vamos falar sobre concursos literários, como dar a cara a tapa com seus textos. E para esse bate-papo, eu chamei duas pessoas que participaram da premiação da Academia Madureirense de Letras, o Ronaldo Dória Júnior e a Cris Dacnis. Os dois, juntamente comigo, fizeram o pódio aí do concurso 2023 de contos da Academia Madureirense de Letras. Inclusive, temos um vídeo no canal no YouTube sobre esse meu conto e tudo mais, né? Para você conhecer um pouquinho mais, dá uma olhadinha na descrição no YouTube. Aproveita e já deixa o seu curtir aí, o seu like para ajudar aqui o vídeo, beleza? E se você estiver ouvindo por outra plataforma como o Spotify, não esqueça de dar as suas 5 estrelas aqui para o podcast, porque isso fortalece bastante a gente, tanto as estrelas quanto os likes no YouTube. Fortalece bastante aqui o podcast, indica para a plataforma, qualquer que ela seja, que o vídeo é relevante, que o podcast é relevante. E não custa nada, é uma ajuda grande que você dá, beleza? Bom, como de costume, eu vou deixar a perguntinha aqui para vocês, a pergunta do episódio. Você já participou de algum edital de literatura, de algum concurso literário, seja de romance, de conto, de poema, crônica? Já participou? Você já se deu bem? Já conseguiu ser classificado? Ou ainda não? Deixe aí a sua experiência tanto nos comentários do YouTube como através do nosso e-mail podcastliteranálise@gmail.com podcastliteranálise@gmail.com. Mande sua resposta e também suas sugestões, críticas, dúvidas. A gente bate um papo por lá e eu vou ler aqui um e-mail do nosso querido já sócio aqui do podcast, o Claudinei Barbosa. Ele mandou um e-mail sobre o último episódio, né? O que a gente fez sobre A Noite na Taverna, um incrível livro aí do Álvaro de Azevedo, né? Um livro único na literatura brasileira clássica. Um bate-papo que eu bati lá com o nosso querido amigo Sotrate e com a Carol Engel, da editora Janela Amarela, e o Sotrate que participa lá do Papo na Estante, né? Outro podcast literário muito legal. Vamos ler aqui o e-mail do Claudinei então? Beleza. Prezado João, como vai? Gostei muito do programa onde você e seus convidados discorrem sobre o até então novidade para mim, Noite na Taverna, do autor Álvaro de Azevedo. Me pareceu um livro muito interessante, ainda mais levando em consideração a época de sua publicação e a idade do autor, que, aliás, uma pena ter falecido tão precocemente. Tenho certeza de que contribuiria e muito para a nossa literatura, muito ainda mais, né? A gente bate um papo sobre o Álvaro de Azevedo nesse episódio. Se você não ouviu, escute, né? Ele está com bons acessos no Spotify e ainda também começando com bons acessos no YouTube também. Dá uma olhadinha, escute. Vale a pena porque é uma obra incrível, é uma história de vida diferente também do Álvaro de Azevedo, que é muito conhecido pelos poemas, né? Mas que manda muito bem também na prosa. Tá? Continuando. A última obra que li do gênero, isso foi a pergunta do episódio, né? Qual foi a última obra de terror, de horror que você, né, consumiu? A última obra que li do gênero foi O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, do Lovecraft, autor que é referência até hoje para obras desse gênero. É uma boa leitura, mas acredito que para ler um conto ou outro uma vez por mês. A sequência de contos do autor, que sempre seguem a mesma linha narrativa, pode se tornar maçante, apesar de eu gostar dessa forma pura do mal, que quem bate de frente com ela já está condenado. Ainda assim, prefiro não ler com tanta frequência. Realmente, eu tenho essa impressão do Lovecraft também. A leitura é um pouco maçante, não acho tão fluida. Diga aí nos comentários, tá? Mas realmente tem a sua importância. Apesar de. Vamos lá, voltando. Já nos quadrinhos, né, li Nirbuts, de Mozart Couto, que narra uma história sobre vampiros em uma cidade portuária de Londres da era vitoriana. Quadrinho nacional da editora Ultimato do Bacon. Caramba, que nome! Que vem fazendo um trabalho fantástico com o selo Escafandro, dando oportunidade a autores nacionais de apresentarem material autoral ou adaptações de clássicos, como, por exemplo, a adaptação por Marcel Bartolo do conto Vida Eterna de Machado de Assis. Olha,
Fiquei muito interessado, hein, cara? Fiquei interessado mesmo. Ótima dica do nosso amigo Claudinei Barbosa. Ele encerra falando assim: aguardo o próximo programa. Grande abraço, Claudinei de São Paulo. Valeu, Claudinei. Você já está aqui do lado esquerdo do peito. Muito obrigado pelos seus e-mails. E faça como o Claudinei. Mande o seu e-mail, participe aqui do programa. E encerrando agora, vamos falar sobre concursos literários. Vamos lá, começando o episódio. Bom, Cris, muito obrigado por você estar aqui no Literanálise. Eu queria te perguntar, então, como é que você começou? Como é que você começou a escrever? Como é que começou essa paixão, esse hobby que já se tornou aí parte da sua vida? Eu que agradeço o convite, viu? Muito obrigada pelo convite para participar do seu canal. Como eu comecei, né, a escrever, acho que a gente que gosta, acho que a gente começa a partir da leitura, né? Todos nós devemos ter isso em comum. Deveria ser, né? Não, é aquilo que é estimulado desde a infância, né? Normalmente quem gosta de escrever, leu, né? Gosta de ler. E normalmente desde a infância. Eu sei que você talvez tenha querido dizer. E eu vejo muito isso, as pessoas querem escrever, mas não querem ler. Isso é um fenômeno mais recente, eu acho, né? Eu vejo muito isso, as pessoas com uma certa preguiça de ler, porque o mundo está muito rápido, cada vez mais, e a internet estimula essa rapidez, né? Numa disputa constante de atenção, e fazendo o livro ser devagar, fazendo a leitura ser uma mídia mais lenta, e muitos não são, assim, não estou dizendo que não tem leitores, tem muitos como nós aqui, né? E como tem, a gente vê nos concursos, nos certames, nas publicações, nos autores contemporâneos, mas enfim, eu comecei lá na infância lendo, gostando, com os clássicos, né? Tinha na minha estante, eu tive essa sorte de ter isso em família. Meu avô gostava de ler, meus pais gostavam. E eu só lia e tinha a ideia de um dia escrever livros. Mas não foi assim. Eu fui dar aula, fui depois trabalhar em outras áreas. E só na meia-idade é que eu vim realmente escrever, assim, literariamente, fazer umas tentativas e começar nos certames, que são os concursos e premiações literários, para conseguir, assim, ver se funcionava, né? Porque aquilo, né? A intenção de participar dos editais é validar, né? Será que alguém vai achar isso aqui bom? Né? Porque perguntar a um amigo... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Desculpa, você está falando tão bem que eu estou deixando... Se eu estivesse numa sala de aula falando, eu estaria olhando para o rostinho. Mas aí eu fiquei na dúvida, eu falei, eu fiz alguma coisa errada. Não, tá ótimo, fez bem demais, muito pelo contrário. Fica à vontade, pode continuar. Então é isso, a gente entrega para validar, para chancelar, para ver se está funcionando. E eu fiquei assim surpresa em ver. Realmente foi uma agradável surpresa encontrar pessoas tão boas, tão legais, tão bacanas, tão competentes. Li o trabalho desse pessoal todo, que para mim era novo, porque não eram os clássicos, não eram os autores que eu estava acostumada. E foi andando. Na verdade, não é uma coisa que comecei a escrever na infância, eu lia. E eu comecei a escrever, como eu disse, na meia-idade, e a meia-idade que eu digo é essa agora, tá? Isso aqui para mim já é a meia-idade. E publicar. É isso, assim, deixar o E referente. Mas antes do Ronaldo falar a parte dele, a gente teve esse agora da Academia Madureirense e você tem outros um que você foi classificada? Ou outras obras que você publicou independente, coisas assim? Sim, eu tenho um bocado. Uma boa quantidade de classificações em concursos literários de 2007 para cá, que foi em 2007 que eu comecei a participar de concursos literários. Eu tenho 12 publicações minhas, fora as de antologia.
E tenho algum bocado aí de premiações, sim. Mantenho até um blog onde eu relaciono algumas obras lá, de vez em quando eu atualizo, que é o www.crisdaquinis.com. E assim, tem umas premiações além da Academia Madeirense de Letras, que agora eu peguei segundo, né? Você foi o terceiro e o Ronaldo o vencedor, né? Isso, nós ficamos no pódio, dividimos o pódio, foi maravilhoso. Com os contos, engraçado que a gente tem uma unicidade de tema ali, né? Porque os três ficaram, não foi essa proposta que devesse ser de suspense. Ficou numa temática parecida. Mas agradou, né? Essa perspectiva agradou, porque eu vi que nós três ficamos numa temática parecida de suspense, né? Um final assim revelador, né? E que é uma coisa muito agradável no gênero conto, né? Da gente se surpreender. Eu li recentemente um excelente livro de contos, sabe, João? Que é o livro do Ronaldo. Eu também estou lendo, inclusive. Mas, Ronaldo, aproveitar essa bola maravilhosa que a Cris jogou para você aí. Não é um puxa-saquismo oportunista, mas não deixa de ser. Mas eu também estou lendo. Eu também estou lendo essa semana e tá realmente. Ele realmente merece esses louros. O livro foi vencedor de um prêmio importante e eu fiquei assim admirada da habilidade dele. Assim, conquista muito realmente cada conto e essa unicidade, para quem a gente estava falando. Não coincidiu ali na Academia Madeirense de pegar nos três, porque podia ser microcontos em qualquer temática, né? Sim, não tinha nenhum, né? Justamente. E foi de suspense. Foi um suspense dele, que vem começando. A surpresa é uma característica até do bom conto. Tem isso aí. O leitor não esperava isso. Mas o nosso pega esse suspense. E o dele tem assim, um trabalho literário muito bacana nos contos dele, porque vai conquistando isso, que eu acho muito bacana, sabe? E a gente pensa assim, isso aí não vou nessa não, eu vou nisso aqui, isso aqui vai terminar de outra forma, e ele consegue descobrir uma outra forma ali, e fica uma coisa muito natural. Então eu recomendei, eu até fiz uma resenha bem breve, ele merecia mais, online, e é isso, já falei bastante. Não, tá ótimo, vamos falar mais ainda. Ronaldo, então depois desses elogios todos aí, merecidos, fala um pouquinho como é que você começou, a tua trajetória pelos editais. Prazer, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, cara, foi uma alegria demais aí conhecer você através desse prêmio e o convite aqui também para bater esse papo com vocês. Cara, eu concordo com a Cris quando ela fala que normalmente a escrita está relacionada com a leitura. Né? Eu comecei muito por influência do meu pai. Meu pai escreve, hoje em dia não mais, mas ele escrevia muito poesia. Então cresci com isso, meu pai escrevendo poesia, às vezes ele declamava para minha mãe, a maior parte do que ele escrevia era para minha mãe. Então cresci um pouco com isso. As minhas primeiras poesias têm lá mais de 20 anos, porque comecei lá, tem um caderninho ainda guardado com poesias de quando eu tinha 7 anos, sabe? Coisas de bem criança mesmo. Meu pai me incentivando a ler, ele me deu meu primeiro Machado, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos. Meu pai sempre me incentivava muito. Então, a partir daí, a escrita foi uma coisa muito natural, né? Foi evoluindo, comecei com as poesias, depois fui ampliando. E nos concursos eu comecei em 2015. Eu já escrevi algumas coisinhas assim de poesia na época que eu estava no falecido Orkut e tal. Aí um amigo meu, ele falou, pô, cara, eu vi que você escreve umas paradinhas lá. Eu vi um concurso de um shopping lá que ele tinha me falado na época, estava fazendo uma promoção, quem escrevesse o melhor texto ia ganhar alguma coisa. Aí eu fui atrás porque até então eu só escrevia mesmo para rede social, né? Então eu achei legal essa oportunidade de mostrar para mais alguém que eu não conhecesse. Eu não encontrei essa promoção que ele falou do shopping, mas pesquisando na internet eu achei o blog O Concurso Literários, que a Cris também conhece bem. Sim. Eu era mediadora desse blog, concurso. Não, eu era mediadora no Orkut, gente. Esse blog começou a partir da nossa comunidade no Orkut. Legal. No Orkut, é verdade.
foi através dessa pesquisa, pesquisando sobre os concursos, que eu vi, achei alguns concursos que eram pagos, aí pesquisando melhor, encontrei o blog Concursos Literários e encontrei a página do Facebook, que era Concursos Literários do Orkut, né? Tinha essa página no Facebook, acho que ainda tem, né? Não, agora o Orkut acabou. Não, mas no Facebook. Ele quer dizer no Facebook, se tinha uma... Ah, sim, mas aí já não é mais assim uma comunidade, quer dizer, uma página do blog que tá lá, né? Era uma página independente que relembrava, né? É uma referência. Exatamente. E principalmente o blog, porque esse blog ele divulga concursos literários no Brasil todo, né? Isso. Então foi conhecendo os editais divulgados por esse blog que eu comecei a participar. Em 2015 eu enviei para... Eu tinha alguma coisa assim, mais ou menos assim, disputável, aí eu enviei para vários concursos em 2015, eu só tinha poesias, eu não escrevia muita coisa ainda, mas eu enviei uma porção de coisas. Quando chegou no final do ano, eu fui já estava até desesperançoso. No final de 2015 eu fui classificado num concurso que é até extinto hoje, o SFX de Literatura, lá de São Francisco Xavier. Foi minha primeira colocação, inclusive eu fui premiado junto com meu pai, nós dois com uma poesia. Aí a partir daí eu não parei mais, eu fui só ampliando. Eu fui vendo que tinha muitos editais para contos e crônicas, e fui lendo mais e produzindo mais para participar sempre. E aí não parei mais. Esse da Academia Madureirense já tinha participado, já tinha sido vencedor uns 3 anos atrás como poesia, primeiro lugar também. E ano passado, se não me engano, fui menção honrosa em conto. Aí esse ano eu tive a felicidade aí de ganhar o primeiro lugar. Eu já tive classificações lá também. Ano passado também tive uma menção honrosa, acho que foi com soneto, não sei se foi ano passado. Mas a Academia Madureirense, ela faz anualmente, né? Sim. Legal, é interessante porque engraçado, uma coisa que uma coincidência também, eu comecei a escrever também por influência de poemas do meu pai também, o Ronaldo. Temos isso em comum também, e eu costumo dizer que para quem gosta de escrever contos, a poesia ajuda muito, porque o conto é uma mídia reduzida, né, que você tem que ser mais sucinto, você tem que ser meio que direto ao ponto, cada palavra meio que importa. A gente tem grandes contistas aí que também eram poetas, Machado de Assis mesmo. A gente tem o Edgar Allan Poe lá fora, que também era poeta e contista. Vocês concordam que a prática da poesia é um exercício ótimo para quem quer escrever contos, quem precisa entender o poder das palavras, de cada palavra, assim? Vocês acham que eu estou falando alguma coisa que faz sentido ou não? Eu já fiz avaliação assim, de que muitas vezes a pessoa compondo, numa época ainda mais que ela componha mais, né? Componha poesia, né? Uhum. Ela acaba trabalhando o texto do conto, né? De uma forma mais elaborada, porque a poesia precisa de uma seleção, né? De vocabulário para se ouvir, sim, né? Para alcançar, sim. né? Para alcançar uma seleção. Preciosismo assim, maior aí na escolha das palavras. Nem que, assim, claro que tem uma coisa que eu vi, não sei quem foi quem disse isso, quem é o autor disso, tá? Uhum. Mas assim, ou se é uma premissa que todo mundo sabe disso. Mas eu nunca esqueci isso, que eu ouvi uma vez, que o conto o autor fala de outros e a poesia ele fala dele mesmo. Então eu sempre fiquei pensando, aí começava a olhar meus poemas, será que esses poemas falam de mim? Será que eu no conto eu estou falando das outras pessoas? E eu encontrei uma relação nisso, sabe? Entendi. Então, o que pode acontecer aí é o conto passar alguma perspectiva aí, como você falou, do sentimento que o autor tem, ele imprimiu, né, nesse conto, mas eu nunca fiz essa observação mesmo não, João. É interessante, vou passar a reparar, viu? Tem a poética também, que é bem legal, né, quando o autor escreve uma prosa carregada de um lirismo, assim, que acaba ficando bonito, eu gosto também. Comigo é meio que assim, eu vou fazendo alguma coisa que eu tô com vontade, normal, né, com a minha inspiração ali, aquele conto que eu tô querendo escrever. E quando surge um concurso, eu meio que
Se tem uma temática diferenciada, eu meio que dou uma pausa ali, eu termino aquilo ali, né, e foco a minha produção para aquele concurso. Vocês são assim também? Ou vocês vão escrevendo contos e quando surge um concurso vocês procuram algum conto que já esteja pronto e que já se encaixe? Como é que funciona para você, Cris? As duas coisas. Você perguntou atualmente. Esse ano, agora, de 2023, eu entrei me afastando dos concursos. Eu tenho participado de poucos, de bem poucos mesmo. Porque eu estou, assim, com outra proposta, que não vai me afastar dos concursos, mas mais para livros, né? Sim. Não para peças separadas, e principalmente romance. Eu coloquei um prêmio Kindle Literatura inédito, que tinha que ser inédito, sim, e mais 2 outros que estão concorrendo em 2 concursos que ainda não têm resultado, tá? Então, quer dizer, ultimamente, nesses últimos tempos, eu tenho trabalhado mais nisso. Embora esse romance que eu tenha aberto lá no digital, ele seja uma coisa muito antiga, que eu escrevi lá em 2008 e deixei lá na pendrive, e de vez em quando eu lembrava que ele existia dele. Então, não dizer que eu acho que não vale nada não, porque a gente não acha nada do que a gente escreve no lixo, né? Tudo que a gente escreve com certeza, e guarda, não decidiu deletar, é porque serve para alguma coisa, né? Então, eu achei que foi assim, um ato assim, de coragem, porque assim, eu sou medrosa, né? A gente tem um pouco de insegurança, eu acho, eu tenho, né? Mas, assim, de mostrar nossas coisas, aquilo que eu falei lá quando comecei, né? Que a gente faz um teste, né? A gente tem, como você falou, buscar aquela aprovação de pessoas que não te conhecem, que não vão querer passar a mão na sua cabeça ou coisas assim, né? Exatamente. Mas depois a gente vê muito também que existem bancas e bancas. Existem aquelas mais acadêmicas, que vão levar em consideração um monte de referências que você vai fazer, né? Uhum. Então, tem todos os tipos de autores. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de uma leitura, eu gosto dos clássicos, aprendi lendo os clássicos, mas eu gosto de uma leitura também, assim, novelesca. Eu sou uma pessoa romântica. Eu gosto de novelas, entendeu? Uhum. E isso era uma coisa que eu gostava muito. Eu gostava de Agatha Christie, eu gostava de Sidney Sheldon, outros autores lá fora, além do Machado, além de outros aqui. E decidia e fazia muitas experiências e que eu via que não cabia muito em determinadas bancas, porque eu tenho um baú de textos, porque eu escrevo crônica, atualmente não estou escrevendo, mas já escrevi infantis e tal, e quando aparece eu vejo se está no tamanho, se não sei o que, e encaixo para aquele concurso. Só quando uma coisa é muito especial e me toca é que eu vou produzir para aquilo, se der tempo, porque às vezes não dá tempo. Cara, eu sou igualzinho a Cris. Eu faço assim também, cara. Na verdade, dificilmente eu participo de concurso com temas. Quando aparece algum concurso temático, eu vejo se eu já tenho alguma coisa pronta ali que se enquadra, ou às vezes eu dou uma mexidinha ali para dar uma enquadrada, mas eu não me preocupo muito assim, tem que produzir para aquele, não. Às vezes a temática me toca, como a Cris falou, e eu produzo. Tipo, tem um concurso de poesias que a temática era alguma coisa, tinha que ser alguma coisa social, um tema muito específico assim. Então eu vou lá e já estava com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu já fiz alguma coisa para aquele ali, mas normalmente não é uma coisa que me prende, não. Quando é temático assim, eu tento encaixar o que eu já tenho e eventualmente eu produzo alguma coisa em cima ali, dependendo do que a temática me diz. Atualmente eu estou escrevendo no meu horário de almoço, porque o que eu tenho no meu trabalho. Tempo, né? Lá no meu trabalho eu tenho o computador à disposição no meu horário de almoço, então assim, como naquela rapidez, e quando eu estou escrevendo alguma coisa que eu já estou engatilhado ali, eu aproveito no horário de almoço e vou escrevendo, porque chego em casa, aí tem, né, uma série de outros afazeres, a gente demora para chegar em casa, pelo menos no meu caso, né? E tem o canal que eu estou produzindo os vídeos também.
Então, o horário de almoço para mim é o horário que eu tenho para escrever. Como é que é a rotina de escrita de vocês? Vou começar pelo Ronaldo dessa vez. Ronaldo, qual o teu tempo? Você separa um tempo certinho por dia? Ou é quando dá? Como é que funciona? Cara, eu tenho a sorte de trabalhar assim muito próximo de casa, né? Eu moro em Sepitiba, na zona oeste do Rio, mas eu trabalho em Sepitiba, eu vou caminhando para o meu local de trabalho. Então, eu gasto pouquíssimo tempo aliás, não gasto tempo nenhum com transporte, é bem perto, então eu não perco esse tempo todo, felizmente, hoje em dia eu não perco mais. Então, tenho esse tempo mais amplo. Mas, apesar disso, eu sou um cara muito desregrado, eu deveria separar um tempinho melhor para, sabe, parar para escrever e tal. Normalmente eu não faço, eu vou muito pelo em cima da hora das coisas. Tipo, saiu um concurso lá da União Brasileira de Escritores da Paraíba. Tinha que escrever, tinha que ter um material escrito de até 50 páginas no mínimo. Então, eu tinha pronto já umas 30 e poucas, então eu fui esperando chegar no finalzinho para eu sentar, passei as últimas semanas sentado direto, todo o tempo livre que eu tinha, de manhã, de madrugada, até completar isso. Trabalho muito assim no desespero, não tem uma hora muito regrada não. Entendi, sob pressão então que funciona a coisa, né? Total. E você, Cris? Também eu não tenho um tempo determinado. Já teve uma época em que eu dormia muito tarde, pegava as primeiras horas de sono, assim, para fazer alguma coisa e funcionava bem. Mas depois eu passei a fazer quando é possível. Eu também não perco tempo no trânsito, eu moro numa cidade pequena, né? E faço as coisas muito por aqui, assim, trabalho, faço as coisas das reuniões que eu tenho que fazer, mas assim, eu vou pegando as oportunidades. E o que o Ronaldo falou, eu não tenho focado tanto para os concursos. Quando eu tenho que escrever algo, eu deixo para lá, eu nem vou ler. Porque se eu ler editais, eu vou ficar com vontade de participar de uma coisa, outra, preparar, ou separar. Mas tem coisas que a gente vê e a gente foca naquilo, como ele falou. Então, ele focou nesse da Paraíba. Eu lembro bem qual é, lá da Academia de Letras. Né? Existiam dois, um da UB e um da Academia de Letras, lá para o Nordeste. Eu lembro desse aí. E eu até olhei o meu juvenil se dava para entrar ali naquela parte. Não sei se é esse que você tá, que tinha várias modalidades, Ronaldo, que tinha para romance, para contos, poesia, é esse? Não, esse que eu falei é da brasileira lá da Paraíba, tinha só para conto. Só pra... Então, não era esse, porque tinha dois lá. Eu acho que os dois eram da Paraíba, tenho quase certeza. Mas o meu era da Academia Brasileira Academia de Letras da Paraíba. Bom, mas de todo jeito, às vezes eu olho com aquele negócio, olha e vê, eu vou fazer isso aqui. Só que eu tinha outras e eu estou voltada a esse negócio de buscar esse romance, publicar os romances, né? E esse ano, eu passei escrevendo muito para isso. De repente, abriu aquele prêmio Carolina Maria de Jesus, que foi para as mulheres escritoras, né? Então, eu também tomei um pique para poder dar tempo de eu enviar, né? O trabalho, porque como saíram a lista dos habilitados dizendo que a categoria eles enviaram, eu posso dizer que é romance, porque saiu o meu nome escrito do lado do romance, que eu fui habilitada. Então, não posso dizer mais além disso, mas escrevi, entendeu? Terminei naquele tempo. Então, isso que ele falou aí, de dar o gás para poder, dá para aproveitar isso aqui, tá? E como eu estou direcionada para isso, eu procuro mais isso ou terminar de fazer o que eu estou fazendo, entendeu? Para seguir aquilo ali. Queria uma dica de vocês assim para autorrevisão, para preparar o texto. Como é que vocês fazem para vocês dar aquela lapidada no texto de vocês? Tem gente que deixa na gaveta um tempo, depois vai ler. Tem gente que pede a ajuda de alguns leitores beta, né, que dão aquela lida e voltam com alguns feedbacks. Como é que é o processo de vocês da pós-escrita? Como é que vocês dão essa tratada no texto depois dele escrito? Cara, eu normalmente faço isso. Eu deixo o texto descansando um tempo,
quando tenho tempo para isso, né, eu deixo ele parado, depois eu volto. Cada vez que eu vou participar de algum concurso e vou olhar a relação do que eu tenho, eu abro ele, dou uma lida mais atenta para dar mais uma revisada. Para você ter uma ideia, eu assinei o contrato para um livro de crônicas. Já tem crônicas lá muito antigas, cara. Já tem uns textos ali de 5, 6 anos. O texto já está em processo de revisão. Eu fui pegar para dar uma relida, eu já achei dois pequenos erros assim bobos, sabe? Coisa que eu já tinha lido e relido, mas sempre passa. O ideal é uma terceira pessoa, né? Uma outra pessoa lendo, porque o olho do autor acaba ficando acostumado demais, eu acho. E são textos antigos e mesmo assim tinha coisinha lá, coisa boba, sabe? Mas que tinha passado batido. O ideal mesmo é ter alguém que possa dar uma lidinha assim, né, para um olho de fora. Quando é texto solto, assim, um conto, uma crônica, a revisão é só minha mesmo, né? Aí eu reviso e quando eu preparo algo de prosa, ele fica terminado. Eu não volto mais. Eu não fico assim como o Ronaldo, volto ali, vou mexer. Não, tá? Ficou ali. Só se ficar muito tempo, como ficou esse livro aí de 2008, aí eu tive que dar uma olhada, porque naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha não sei o que, eu tive que dar mais ou menos uma atualizada. Né? Ou saber que elas estavam ali nas protagonistas, né, num tempo em que já tinha, porque na época que eu escrevi já tinha as mensagens de texto, mas assim, dá um ar assim, né? Assim que as pessoas de agora reconhecessem. Às vezes ficam uns termos meio... A gente está mudando datado, muito né? rápido o vocabulário. Está mudando muito rápido. Eu reparei isso quando mexi. Mas, assim, o poema tem que descansar. Ele tem que descansar. Comigo ele tem. E principalmente soneto. Mas, assim, qualquer poema tem. Eu faço, jamais eu vou fazer um poema e enviar às pressas, porque eu não vou gostar daquilo depois. Aquilo vai ficar muito ruim. Aí no dia seguinte, uns 2 dias, eu olho e eu já modifico. Aí já modifico, mas pelo menos uma semana tem que ter para trabalhar, olhar, ver se é aquilo mesmo. Na hora não dá para ser aquilo exatamente que eu quis colocar. Agora, a prosa, não estou falando um livro de contos. Aí a pessoa tem que botar alguém para revisar. Se ela mesma revisar, vai acontecer o que o Ronaldo falou, vai escapar alguma coisa. Agora, romance é um desafio, porque sempre vai ter, todas as revisões vai ter, caramba, isso não acaba, é um negócio que não acaba. Olha, eu tenho um amigo meu que passou um aperto, que ele criou uma pessoa com uma deficiência, tá? Com uma necessidade especial, vamos dizer assim. E no meio lá do livro, do romance, ele colocou que aquela pessoa fazia o que ela não podia fazer. Só numa linha, mas invalidou todo o romance. Porque ele estava inventando aquilo, né? Aquilo não era uma história verdadeira. Você tem que ter um guia ali de cada personagem para não ser aquele... Né? Tem até nas novelas o continuista, né? Para saber se aquela cena continua daquele jeito, né? Exato, continuista. E quando ele me contou isso na época, é um amigo de longa data que escreve muito bem, eu falei assim, caramba, quando é que a gente consegue? Como é que a gente consegue resolver isso? E realmente aí está a importância das oficinas literárias, coisas dirigidas, que é o que você falou, e a gente tem que fazer praticamente um currículo de cada personagem para ter ideia de que a gente não vai poder se... E aí foi engraçado. Eu não disse que eu gostava de Sidney Sheldon. Gente, vocês, mesmo que não gostem, já devem ter ouvido falar. Claro, famoso. Vocês são bem mais jovens que eu. Já ouviu falar? Eu já li muito Sidney Sheldon. É porque assim, as pessoas mais jovens às vezes não conhecem, né? Mas olha só, eu sou apaixonada. Hoje em dia eu não fico lendo, né? Já reli muito tempo, né? Mas eu estou falando que eu tenho uma afilhada que ela foi ler, né? Por recomendação minha, leu uma história e gostou demais, veio comentar comigo. E aí eu achei um defeito, caramba. Eu achei um defeito na história dele ler. Perdeu esse roteiro, aí ele falou um negócio que não podia ter falado. Né? Aí eu fiquei tão feliz, eu falei, caramba, eu cheguei a perícia, não em mim, não estou dizendo que em mim aconteça isso, mas no do alheio,
de achar um defeito até na história do Sidney Sheldon. Eu falei, Não, mas é porque a gente que escreve, a gente entende tudo. Dificilmente a gente vai escrever uma coisa nossa que a gente não vai entender, né? Mas na nossa cabeça as conexões já estão feitas. Mas às vezes a gente entrega um conto, um texto que seja para alguma pessoa. Poema é mais difícil porque o poema não tem tanta trama, né? Mas o conto, o romance, você entrega para uma pessoa e muitas vezes, eu sempre que eu mando o meu irmão, ele é uma pessoa inteligentíssima, mas ele sempre vem comigo, quer dizer que o final é isso, isso e isso? Eu falei, cara, não está claro que é o final. É isso, mas às vezes está pra gente que está escrevendo, né? Exato. E não está pra pessoa que está lendo, né? A gente tem que ter essa noção também. É uma leitura viciada do autor, porque ele não vai ver, foi ele quem escreveu, ele já sabe, então está aquilo implícito nele, e a outra pessoa pode não ter essa informação. Por isso eu te disse, teve um outro que era uma cena pequena, e um colega meu falou assim, mas você diz que ela vai correndo pro banheiro feminino e encontra esse rapaz, ele tá no banheiro ou não tá no banheiro? Aí eu falei, não está. Eu falei, então você tem que colocar algo que ela encontra ele antes de entrar no banheiro feminino. Você tá entendendo? É o tipo de coisa que na nossa cabeça tá clara, mas para quem tá lendo... Exato. Na nossa visualização, a pessoa foi pro banheiro feminino e encontrou o colega fora do banheiro, mas não. O leitor pode entender que o rapaz está no banheiro. Sim, né? Sim. E então, realmente, é uma coisa muito, muito doida. E se para o autor, assim, como nós, né, que a gente, assim, está expondo o nosso texto, né, para avaliação, mas não é uma contratação que a gente tem para fazer aquilo. Eu tenho um grupinho meu aqui que já são as minhas cobaias, eu já distribuo aqui. Que bom. Tem esse feedback mais fácil aí. Fala galera, o papo tá muito legal, né? E tá curtindo o papo sobre editais de escrita? Olha, tô parando aqui antes da gente continuar, para pedir para você, tá ouvindo pelo YouTube, tá assistindo aqui no YouTube? Deixa o teu joinha, já deixou o joinha, já curtiu o vídeo? Já é inscrito aqui no Literanálise? Não dá mole, hein? Olha lá, fica ligadinho, fica ligadinha em todos os nossos vídeos, beleza? E se estiver ouvindo em outra plataforma como o Spotify, siga aqui o Literanálise e avalie a gente com as estrelinhas, 5 estrelinhas, ajuda bastante aqui o podcast a ganhar mais visibilidade na plataforma, beleza? Lembrando sempre, deixe aí, se você estiver no YouTube, nos comentários, a resposta da pergunta do episódio. Você já participou de algum edital de escrita? Como é que você foi? Diga aí a sua experiência. Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou se quiser mandar um e-mail, mande para podcastliteranalise@gmail.com podcastliteranalise@gmail.com. A resposta para essa pergunta ou qualquer outra mensagem, sugestão, crítica, tudo é válido para a gente se conhecer melhor, beleza? Bom, vamos voltar para o episódio? Vamos lá. A gente falou do blog, né, do concurso literário, que é excelente, realmente faz um serviço maravilhoso para quem está escrevendo e tal. Mas comparado com lá fora, né, com os Estados Unidos, com Inglaterra, Europa, é um mercado muito incipiente, principalmente de revistas. Lá fora a gente tem revistas de contos variados, de temáticas variadas. É um mercado muito grande de leitores. A gente não preciso nem dizer aqui, né, a diferença do país Brasil, né, perto dessas potências aí, em termos de instrução, em termos de acessibilidade, né, para todo tipo de leitura. Mas o Brasil tem muitos leitores, mas ainda não tem um mercado tão forte de editais, assim, pelo menos de revistas muito difundidas. Não digo revistas hoje em dia de banco, que hoje em dia também acabando isso, né? Mas revistas digitais e concursos e financiamentos coletivos. A gente tem algumas revistas voltadas para ficção científica, para literatura fantástica. Mas, por exemplo, para romances policiais ou para outro tipo de literatura mais tradicional, é difícil de conseguir. Para vocês, é claro que tem muitos concursos têm aquele retorno financeiro, né? Que é sempre bom, óbvio, né? Mas qual o papel desse reconhecimento que a gente já falou antes para validar a gente como escritor,
para dar aquele gás para a gente continuar? Como vocês lidam com essa validação que vem dessas classificações, dessas menções honrosas? Como isso é importante para cada um de vocês? Ronaldo, você podia começar? Então, eu acho que esses concursos, eles são mesmo um carimbo, né, de qualidade. Além de ser, claro, um grande incentivo. Para mim, como eu falei no início, eu já tinha até desistido, assim, porque quando eu comecei a participar dos concursos e tal, não via nenhum resultado positivo. Quando chegou no final do ano, assim, que eu recebi a notícia da classificação lá no concurso de poesia, aquilo me deu incentivo para continuar. E acho que isso me incentiva até hoje, assim. É o meio que eu tenho de mostrar o trabalho, de divulgar o trabalho para pessoas que não me conhecem, não estão avaliando ali o Ronaldo, estão avaliando um texto anônimo. Então, quando ganho o prêmio, não é o Ronaldo que ganhou inicialmente, é o texto que foi avaliado, que foi julgado por pessoas que são da área de literatura, são escritores, são professores, são mestres, às vezes. Então, eu busco esse incentivo quando participo. Por isso que eu participo cada vez mais, todo ano eu invisto bastante assim nesse processo, e é isso. Realmente, os concursos literários, eles, naquele momento em que eles anunciam os vencedores, a pessoa fazendo parte do pódio ou daqueles que foram selecionados, classificados, normalmente os vencedores ou os que estão no topo, né, nos 3 primeiros lugares, eles têm uma certa notoriedade naquele meio de concursos literários, né, e de autores. Eu não necessariamente acredito que esses textos que são premiados vão ser lidos, vão ser gostados necessariamente por serem os vencedores. Eu tenho que dizer isso porque eu já vi de tudo. Eu sei, de tudo não sei, mas já vi muita coisa de 2007 para cá. Eu tenho um bocado, tenho aproximadamente... Eu estou falando isso, mas não é de forma alguma para me enaltecer. Claro, pode falar. Umas 200 classificações, mais ou menos, porque eu fui pontuando lá no blog. Isso foi um mero acaso. Há mais ou menos, alguns escaparam, mas assim, mais ou menos o que acontecia de seleção. Mas eu via que aquele negócio do ler, né? Muita gente escreve, mas muita gente não lê o seu colega, sabe? Eu via muito isso, que a gente fazia, pontuava, vamos supor, uma prefeitura te premia, uma determinada fundação te premia, ou até publica ou não publica, e eu falo até lá no exterior. Teve um romance, não, teve um livro meu de poesia que foi premiado em euros lá, um livro lá em Montemoro Velho, em Portugal, lá em Coimbra, né? E eu cheguei e falei assim para uma pessoa, olha, que era da escrita, foi premiada, a pessoa falou, mas e daí? Né? Na época eu fiquei assim, né? Falei, puxa, por que essa pessoa está dizendo isso? Né? Porque para mim era um grande alcance, e não deixa de ser, né, gente? Qualquer prêmio, claro, com certeza. Pode ser numa academia, pode ser o pessoal leu e gostou, você vai ficar feliz, você é autor, que lê seu filho, né? Com certeza. Então, a gente não quer que fale mal do nosso filho, né? Principalmente se ele recebeu uma aclamação de algum lugar literário, né? Eu acho que a gente tem que ter esse respeito, mas não é isso não. Mas depois eu vi isso, que nem sempre tem esse alcance que a gente gostaria que tivesse. Que publica, algumas vezes publica em antologias e tal, mas aí o texto perde o seu ineditismo, essa que é a verdade, e você não consegue tanto colocar. Então tem uma validade sim, naquele momento, mas eu acho muito temporário. Se o autor quer continuar, quer publicar adiante, mostrar seu trabalho, ele tem que estar naquela constância e ele tem que tentar numa variedade, não estou dizendo variedade de estilo ou de gênero, mas de chances. Não se ligar só que é aquele da prefeitura tal,
que é o prêmio de Manaus, que é o prêmio de Belo Horizonte, que eles têm o seu valor. Mas eu não sei até onde eles vão levar isso ao leitor, e a gente quer ser lido, não tem essa. Para mim, eu sei que tem gente que diz, eu estou dizendo, eu não acredito, eu acredito no autor que fale isso, mas eu não acredito que seja verdade. Que é bom a gente criar e não ser lido, escrever para nós mesmos. Se a gente quisesse escrever para nós mesmos, a gente não estava expondo, a gente não estava concorrendo. Então, não pode sentar nesses louros, assim como você consegue um contrato com uma editora, né? Não é simplesmente, fechei o contrato com a editora, tô rico. Não é assim. Hoje, ainda mais hoje em dia, se o autor não correr atrás, não participar de evento, não viajar, não fazer ele a sua própria publicidade, aquele contrato com uma editora, aquele livro é mais um livro na estante da livraria e a editora dificilmente vai pegar você no colo e vai ficar te levando nos lugares, né? Então, até você de fato virar um best-seller por algum motivo, e aí sim chamar a atenção da editora. E ser best-seller é uma coisa que acontece muito mais com o pessoal americano, ou lá de fora, né? A editora geralmente tende a investir mais em quem já vem lá de fora. Aqui. Né? Acontece, são muito bons, eu não julgo por isso. Se é best-seller, você não é. Mas é muito difícil acontecer aqui com a literatura nacional. E contemporânea também, acho muito difícil. Nacional, principalmente, é muito difícil. Mas é difícil. O autor precisa trabalhar muito, batalhar muito para conseguir divulgar, né? Muito com variação de lugares que ele vai expor. Se ele ficar só naqueles círculos de editais anuais, agora eu vou tentar isso novamente, agora não sei o quê, eu não sei se ele vai conseguir alcançar esse alvo. E eu vejo muita gente frustrada falando isso. Outra coisa que eu vejo é a pessoa se achar perdedor. Tipo, eu perdi esse concurso, eu perdi. Não, perdeu não é porque ele perdeu o prazo, é porque o dele não foi selecionado. Isso não existe. Existe o que venceu, mas não existe o que perdeu. Você está entendendo? Então fica parecendo que ele é um corredor. Ou que ele é sei lá, ele é só um competidor. E tem que entender também que nada chega rápido também, né? Vocês têm uma carreira aí, desde 2007, como no caso da Cris, né? 2015 no caso do Ronaldo, e nada é instantâneo, né? A gente não começa a escrever num dia, na semana seguinte quer ser escolhido por um Kindle, não funciona assim. Cada edital que a gente envia e não é selecionado, você aprendeu naquele texto, você escreveu aquele texto, você desenvolveu a sua escrita, e não é derrota nenhuma. É claro que uma pessoa, e como você falou, depende da banca. Para aquela banca, aquele texto se destacou, de repente em outra banca, aquele texto não iria se destacar. Isso é muito subjetivo, né? A banca, né, os jurados ali, para aquele jurado aquele texto funcionou, tocou e de um modo, mas pode não acontecer, pode acontecer com outros, né? Então, isso não quer dizer nada. Se não ser classificado, não quer dizer que o texto necessariamente é ruim. Então, Cris, muito obrigado pela sua presença aqui. Divulgue então suas redes sociais, o seu trabalho, como é que o pessoal te acha? Olha, Cris Dacnis, né? Ou como queiram pronunciar, né? Que é um nome artístico, na verdade, o meu nome civil é Ana Cristina Mendes Gomes, mas é com esse nome que eu publico, Cris Dacnis, com K. E o que acontece é que é um nome para tudo, tanto do blog crisdacnis.com, quanto do Instagram, Cris Dacnis, no Facebook ou no Twitter, ou onde for, então basta, ou até para o e-mail, basta a pessoa bater esse nome, achar na internet e seguir as divulgações, né? Lembrando também, antes do Ronaldo falar a parte dele, que tudo está aqui no YouTube na descrição, todas as redes sociais estão aqui na descrição para você que não conseguiu entender ou que não anotou, fica tranquilo que você está ouvindo no Spotify, vai no YouTube, aproveita e se inscreve. E no canal do YouTube também. Dá uma olhadinha. A Cris também está no YouTube, dá uma olhadinha lá que está aqui na descrição. E você, Ronaldo, como é que o pessoal te acha os teus livros? No Instagram, Ronaldo Doria Júnior. Eu tenho um livro de contos chamado As Mãos da Professora de Literatura Portuguesa. Publiquei também um livro de poesias esse ano chamado Em Tom Menor. E
Tem um livro aí para sair ano que vem, já tá com a editora, já no processo, editora coreana, a mesma editora do livro de contos. É um livro de crônicas, que vai se chamar Pequenas Crônicas. E ano que vem ele deve estar aí na área. Qualquer coisa, é só falar comigo. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Espero contar com vocês aqui em outras ocasiões. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Obrigado pelo papo, pelo convite. Até mais. Até mais e boa noite, gente.